Amém. Amém. Bom dia, amigos, povo de Deus. Que alegria poder estar mais uma vez com vocês nessa manhã, nessa madrugada, para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. É uma alegria poder contemplar os nossos amigos aqui pela nossa telinha, ver o rosto de vários homens e mulheres de Deus que buscam o poder da palavra e buscam o Senhor pela madrugada, e também os nossos amigos que estão ali pelo YouTube também, que Deus possa estar acompanhando. Deixa eu que a minha internet não caia, né? Não sei se travou aí para vocês. Voltou ao normal? Aqui a Tá minha normal tela já. pausou e depois voltou, né? Tá Tá normal. normal? Ah, então, acho que foi só minha tela que deu uma pausa aqui. Vamos orar que Deus cuide dessa internet, né? É, queridos, vamos então aproveitar o nosso tempo para que a gente possa compartilhar um pouquinho desse momento da palavra de Deus e ter a certeza que Deus ele tem mais uma vez um recado para cada um de nós. Ele quer falar comigo e com você nessa manhã mais uma vez. Por isso, é, eu gosto muito desse texto que eu vou apresentar com vocês. Eu já fiz uma mensagem dele, em outro contexto. Depois eu fui, trabalhando, a mensagem, e você vai tendo, depois de um período, uma compreensão maior do texto. Você vai reformando o texto, vai renovando a mensagem, vai tendo novas percepções. E, e às vezes de um texto você tira um, dois, três sermões que você tem ali novas ideias, e o Espírito Santo vai trabalhando esse conceito comigo, com você. Mas eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Enquanto você abre aí, já deixo um abraço aí aos meus irmãos do MEI, aos meus amigos que sempre estão enviando oração para mim, para você, eh, pela, pela Val, que está sempre aí orando por nós, pela minha família que está na Bahia, e minha mãe, a mãe da minha esposa também que acompanha, os meus pais. Mas vamos para a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 20. Vamos começar com o versículo 2. Versículo 2 diz assim: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Grande multidão vem contra ti, da além do mar da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. A primeira questão do texto aqui é: quem é Josafá? Josafá, ele é rei de Judá. E se você lembra bem, você começa a linhagem dos reis, né? Com Saul. Depois de Saul, você lembra que teve Davi. Depois de Davi, você tem ali Salomão. Depois de Salomão, você tem uma confusão que às vezes nós nos perdemos na sequência dos reis, porque logo após de Salomão, você lembra que o reino se divide. E então encontramos o reino do norte, que está ali em Samaria, e o reino do sul, que está em Jerusalém, Judá. E então, logo pela manhã, Josafá, que é o rei, então, de Judá ali, ele recebe uma notícia. Muito bem, acho que o pastor Eliab deve ter caído a internet dele, né? Queria pedir para o Rogério me ajudar aí com o contato com ele, né? Caiu aí, voltei. Opa, voltou, benção. Então, bora Ah, lá. eu vou por, pelas instâncias. Deixa eu deixar até aqui deixa eu ver se não vai fazer eco. Eco. Acho que vai Acho que vai fazer. fazer.
Deixa eu ver se não parou. Parou. Eu vou deixar o celular aqui de sobreaviso, né? Então, acho que tá aí. Deixa eu só. Desculpa, amigos, isso acontece. Deixa eu só renomeá-lo aqui. Será que tá por aí? iPhone. Acho que tá com iPhone Neves, né? Eu vou deixar ele aqui de sobreaviso, né? No celular. Qualquer coisa, eu tô com o celular aqui ao lado. Beleza, já identificamos aqui o seu iPhone. Pronto. E aí, qualquer coisa, eu tô com ele aqui, eu mudo de um para o outro, mas vamos orar a Deus para que não aconteça. Mas vamos lá, então. É, voltando aí, logo no início, nós estamos então lendo o texto de Crônicas. Josafá, ele então é o reino do sul, ali em Jerusalém, e ele recebe uma notícia que agora uma multidão vem contra ele. E o que é isso, amigos? Uma crise. Josafá, ele tem a notícia que uma crise se aproxima, e a crise, o exército que vem contra ele, já estão ali em Hazazon Tamar, que é em Engedi, ali no sul do Mar Morto, uma crise. Josafá se levanta pela manhã e ele não imaginava que ele enfrentaria uma crise. E se eu pudesse perguntar para você, você é isento de crises? Lógico que não, né? Todos nós enfrentamos uma crise. Quem sabe a nossa resposta ou percepção seria qual será a próxima crise, né? Porque nós enfrentamos a crise do Covid, a crise do emprego, a crise da nossa família, vira e mexe, nós temos uma crise que às vezes vira a nossa vira a nossa vida de cabeça para baixo. Josafá, ele enfrenta uma crise e a sua crise são uma multidão que vem contra ele, inimigos. Quem são esses inimigos? O versículo 1 de 2 Crônica nos diz que depois disso os filhos de Moabe, os filhos de Amon e alguns dos meunitas vieram pelejar contra Josafá. Três povos. Depois nós olhamos para esses povos e nós conhecemos um pouquinho deles. Os filhos de Moabe são inimigos costumados do povo de Israel, cruéis, exterminadores, eles são descendentes dos filhos de Ló. Você tem então esse povo que está sempre ali em batalha com o povo de Israel, o povo de Moabe, o povo de Amon também. Você lembra quando Israel saiu do Egito, que eles deveriam passar pelas terras de Amon, eles proíbem Israel que eles devem dão a volta então e passa pelo pelo Mar Vermelho. E, e eram também inimigos constantes do povo de Israel. E agora você tem os meunitas. Os meunitas, amigos, eles eram os bons vizinhos de Israel. É isso mesmo, eles eram os bons vizinhos de Israel. Sabe aquele bom vizinho? Ah, você acabou o açúcar, você vai a esse vizinho. Acabou o seu óleo, você pede o vizinho. Ah, o sal. Israel ele tinha uma boa relação com os meunitas, eram bons vizinhos. Então, quem sabe você pode perguntar, mas pastor, se eles eram tão bonzinhos, por que eles entraram em guerra contra o povo de Israel? Amigos, eles eram bonzinhos, mas eles não eram tementes a Deus. Cuidado com pessoas que não são tementes ao Senhor. Isso é um problema para todos nós. E para os jovens, às vezes, olha, pastor, eu encontrei um rapaz, ele é tão bonzinho, pastor. Ele não é da igreja, mas ele é tão bonzinho. Amigos, cuidado com aquilo que nós chamamos de pessoas que são boazinhas, bonzinhos, mas eles não são tementes a Deus. Em algum momento, eles podem trazer prejuízos espirituais para a sua vida. E nós, às vezes, olhamos só para fora, né? Mas nós temos que olhar também para dentro, para pessoas que também não são tementes a Deus. Estão no nosso meio, no nosso convívio, mas não são tementes a Deus. Também podem trazer prejuízos para a nossa vida. Então, cuidado. Mas o verso 3 que é o verso-chave da nossa reflexão, diz: Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em toda Judá. Josafá teve o quê? Medo. Isso é importantíssimo você entender e compreender nessa manhã. Se você entender por que Josafá teve medo,
você vai entender a oração de Josafá, o contexto dessa mensagem e até mesmo vai entender todo o propósito que esse capítulo foi escrito. Às vezes nós olhamos de forma superficial e nós já automaticamente temos uma resposta pelo que Josafá teve medo. Mas eu quero desvendar com você alguns dos pontos importantes dessa reflexão para que você possa compreender do que Josafá teve medo. Então Josafá teve medo. Mas quando Josafá teve medo, ele faz uma coisa. O que ele faz? Busca ao Senhor. Então Josafá teve medo e buscou ao Senhor. No momento de crise, no momento de medo, Josafá busca ao Senhor. Então, amigos, pensem comigo. Quando nós estamos enfrentando as nossas crises, quando estamos enfrentando os nossos problemas, o que nós devemos fazer? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. Em momentos de crise, buscamos ao Senhor. Em momentos de lutas, buscamos ao Senhor. Mas ele faz não só a busca ao Senhor, ele faz algo além, ele faz algo a mais. No versículo 4 diz que ele juntou Judá e toda a congregação para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Então, as pessoas responderam. Josafá, então, ele pede socorro ao Senhor. Em meio à sua busca ao Senhor, ele está em uma crise e ele busca ao Senhor. Amigos, em momentos de crise, nós vemos aqui o que um homem e uma mulher espiritual deve fazer: buscar ao Senhor. Quando você está em crise no seu casamento, você busca ao Senhor. Quando você está em crise no seu trabalho, você busca ao Senhor. Quando você está em crise na sua família, na sua igreja, você busca ao Senhor. Homens e mulheres espirituais, eles entendem que devem buscar ao Senhor, ter esse entendimento do Senhor para que o Espírito Santo lhe dê a luz para você possa tomar as suas melhores decisões. Mas a pergunta que eu faço para você é: e nos momentos de paz? Quando tudo está bem na sua vida? Quando você não está passando por nenhum problema, você não está passando por nenhuma dificuldade, está indo tudo muito bem, está tudo tranquilo. E em momentos de paz, o que nós fazemos? O que nós fazemos em momentos de paz? Nós buscamos ao Senhor também. Mas alguns até em momentos de paz esquecem de buscar ao Senhor, mas em momentos de paz nós buscamos ao Senhor. Mas Josafá, ele faz algo a mais. E esse algo a mais eu queria que você pudesse prestar atenção. Em momentos de paz, sabe o que Josafá ele fazia? Em momentos de paz, Josafá, ele estabelece bases seguras, amigos. Ele faz muros. Josafá, ele reforma a sua cidade. Em momentos de paz, Josafá, ele estabelece bases seguras. Ele fortifica suas muralhas. Em momentos de paz, ele faz estratégias diferentes. Sabe o que Josafá faz em momentos de paz? Josafá, você volta uma página da sua Bíblia e você vai para Crônicas 17:12, diz assim: Josafá se engrandeceu em extremo, continuamente, edificou fortalezas e cidades armazéns em Judá. Josafá, então, ele, em momentos de paz, ele reforma cidades, constrói armazéns. Josafá, ele estabelece bases seguras. Sabe o que ele faz em momentos de paz? Ele, os muros de Jerusalém, ele reforma os muros. Os muros de Jerusalém tinham 6 metros de largura por 12 metros de altura. Precisavam de 20 homens fortes para abrir os portões de Jerusalém. Em momentos de paz, Josafá, ele estabelece bases seguras. Sabe o que isso me lembra, amigos? Você lembra daquela história de Mateus 7:25, em que haviam dois construtores. Esses dois construtores, eles construíram duas casas bonitas, assim, belas casas. E as casas eram belas, bonitas, mas um construiu a sua casa sobre a rocha e o outro construiu sua casa sobre a areia. E em a base dessa construção vieram as crises, a tempestade, os ventos e a chuva deram contra aquela casa, de forma que a casa que estava na areia caiu e a casa que estava na rocha permaneceu firme. Amigos, entenda uma coisa: em momentos de paz, nós estabelecemos bases seguras, nós buscamos ainda mais ao Senhor. Em momentos de crise, não é possível estabelecer bases seguras.
Se você entra na crise sem ter bases, você vai sofrer muito. Por isso temos muitas pessoas que sofrem porque não têm bases seguras. Pessoas que abandonam a Deus, abandonam a fé, chutam balde, brigam com a igreja, abandonam tudo, porque em momentos de paz não aprenderam a estabelecer bases seguras. Naquelas casas, quando os ventos vieram e quem teve bases seguras, elas se sustentaram porque a sua base estava sobre a rocha. Pessoas que buscam a Deus pela madrugada, pessoas que decidem pagar o preço, pessoas que decidem intensificar a sua busca com o Senhor. Em momentos de paz, pagamos o preço. Josafá fez, sabe mais o quê? O texto nos diz que ele fortaleceu as suas cidades, ele construiu cidades armazéns. Sabe o que é isso? Historiadores dizem que Josafá ele construiu cidades para guardar os seus mantimentos. E então, Josafá ele tinha mantimentos, segundo alguns historiadores, Josafá tinha mantimentos para 3 anos para manter a sua cidade. Teve guerra, 3 anos de mantimentos ali guardados. Mas no versículo 14 e 19, ainda de 2 Crônicas 17, diz assim: então, esse é o número dele segundo a sua família. Em Judá era capitão de 1.000, chefe de Ada, que tem aí 300 mil homens, e ele vai listando. E aí depois ele tem Joana e os seus 80 mil, depois ele tem Amaziz com os seus 200 mil homens valentes, e ele vai trabalhando. E aí Benjamim também com os seus 85 homens valentes, e ele vai trabalhando ali. E se você fizer a conta, Josafá ele tinha um exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra. 1.160.000 homens preparados para a guerra. Tem uma guerra, o general toca a trombeta, o exército estava perfilado, pronto para a guerra. A pergunta é: então Josafá teve medo. Medo do que, Josafá? Chame os seus generais, perfile as suas tropas, toque as trombetas. Você tem 1.160.000 homens preparados para a guerra. As suas cidades são fortificadas, os seus muros estão fortes. Comida você tem, feche a cidade, alimenta o seu povo. Josafá, você está pronto, preparado para a guerra. Mas o texto diz: então Josafá teve medo. Medo do quê? E essa é a questão importante desse texto, amigo. Para você possa entender do que Josafá teve medo, não de forma superficial, você precisa voltar um pouquinho também à sua página da sua Bíblia. Quando você vai pelo nosso tempo, depois você pode até ler com mais calma. Você pode ler o capítulo 18 de Segunda Crônicas, e você pode também ir para o livro de Primeira Reis, capítulo 22. Eu vou resumir um pouquinho da história para que você possa entender o contexto. Então, Josafá, ele começou o seu reinado com 35 anos de idade, que durou 25 anos. E Josafá fez algumas reformas importantes para o povo de Israel. Josafá teve 3 reformas importantes. Só essas 3 reformas já daria uma linda reflexão bíblica. 3 reformas. E a primeira reforma, Josafá, ele abandona e destrói todos os ídolos que estava no meio do povo de Israel. O seu pai Asa havia feito uma reforma espiritual, mas ainda havia postes de ídolos sobre ainda Israel. E agora Josafá ele destrói todos os postes de ídolos. É de madeira, queima. De metal, traz para fazer armas. E Josafá destrói todos os templos, todos os postes de ídolos, porque ele elimina tudo aquilo que batalhava entre ele e Deus. Sabe o que ele faz a segunda coisa? Josafá ele estabelece príncipes, como se fossem vereadores em cada cidade, em cada local, vilarejos, para que pudessem então ensinar a palavra. Josafá ele estabelece pregadores para que em cada local essas pessoas possam continuar pregando a palavra e ensinando o povo de volta às Escrituras. E Josafá faz uma terceira coisa. Josafá ele elimina, isso é um pouco mais estranho, mas Josafá ele elimina no meio do povo
jovens ociosos, que estavam com as suas mentes entorpecidas pelo álcool, pela prostituição. Josafá ele fala: vocês precisam ir dormir cedo, porque vocês precisam acordar mais cedo, para que a sua mente possa estar sadia, para que você possa buscar ao Senhor. Se você está ocioso, perdendo noites, você não está buscando ao Senhor, Josafá elimina do meio do seu povo os jovens ociosos. Se essa moda pegasse nos nossos dias atuais, seria uma grande tristeza, né? Pessoas que perdem tempo com tudo, viram à noites em maratonas de série, Netflix. Mas Josafá, ele leva o povo de volta, então, à adoração ao Senhor. Porém, Josafá, ele tem o seu filho Jorão, que o seu filho Jorão, ele então se casa com a linda mulher, uma linda jovem, Atalia. E Josafá, então, ele decide ir visitar o seu filho. Fala assim, eu vou visitar Jorão, vamos fazer um almoço em família. E Josafá, então, ele organiza a sua família e ele vai, então, fazer uma festa ali na sua casa e vai visitar, então, o seu filho Jorão, que havia acabado de se casar. Só que os pais de Atalia, eles tiveram a mesma ideia. E então foi um lindo almoço em família ali, né? Um domingão, vamos reunir a família, vamos fazer um almoço em família. Só que a questão é que, você sabe quem são os pais de Atalia? É um personagem quase que desconhecido da Bíblia, né? Para não falar o contrário. Os pais de Atalia eram nada mais, nada menos que Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel, os pais de Atalia. Que família, né? Então, Josafá, ele se encontra então com a sua família, vai visitar o seu filho Jorão, e ali está Atalia e com os seus pais, Acabe e Jezabel. E quando está ali naquele almoço de família, Acabe está ali com Jezabel, Jezabel fala, vai Acabe, conversa com Josafá, esse é um momento importante. E então Acabe se aproxima de Josafá e diz, olha Josafá, eu estou com um problema, Josafá, agora que nós somos família, nós somos o mesmo povo, agora os nossos filhos estão nessa mesma linhagem, eu queria pedir um favor a você, meu amigo. Olha, tem um povo que está me perturbando aí, um povo chato, que é um povo lá de Ramote de Gileade, e esse povo tira a minha paz de forma constante. Mas é um povo pequeno. Então, Josafá, você poderia me emprestar esse seu exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra, para que eu possa ir destruir esse povo pequeno de Ramote de Gileade, antes de tomar decisões importantes? Josafá, ele consulta ao Senhor. E Josafá, então, ele fala, olha, eu não sei, Josafá, eu não sei, Acabe, se eu posso emprestar ou não o meu exército. Há algum profeta de Deus para que eu possa consultar? E aí Josafá, ele busca algum profeta do Senhor e acaba e diz, olha, não, nós temos aqui os 400 profetas de Baal. Eles insistem, olha, consulta os profetas de Baal, converse com os profetas de Baal. E agora, Josafá, ele vai e ele consulta então os profetas de Baal e ele pergunta, olha, profetas, vocês acham que eu devo emprestar o meu exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra? E os profetas de Baal, eles eram homens bonzinhos, né? Mas eles não eram tementes ao Senhor, se podemos colocar nesse contexto de bonzinhos. Josafá, então, ele consulta os profetas de Baal, e qual é a resposta dos profetas de Baal? Não, Josafá, vai para a guerra, empreste o seu exército, que vocês sairão dali vitoriosos. Josafá, ele insiste, mas não há alguém, um profeta do Senhor, para que eu possa consultar? E então chamam Micaías. E acaba falando, olha, tem aí um profeta Micaías, mas ele sempre fala contra mim, então, mas Josafá insiste tanto que chamam Micaías. E ele fala assim, Micaías, resumindo a história, eu empresto o meu exército para que possa batalhar com Acabe. E Micaías ele responde para Josafá, Josafá, que loucura é essa? Como é que você pode emprestar como que você vai, Josafá, emprestar o seu exército santo consagrado ao Senhor, juntar o santo com o profano? E Micaías ele dá uma dura repreensão a Josafá. E Josafá ele fala assim: olha, Acabe de Jezabel eu não vou emprestar, não posso emprestar. Mas aí
Acabe entra, começa a conversar, e Jezabel insiste ali, e Josafá então ele muda de ideia, e Josafá empresta. Sabe, amigos, é difícil nós entendermos essa nossa teimosia humana. Deus falou, não empresta, não vai. E a gente vai e desobedece uma ordem clara do Senhor. Deus ele deixa ordens claras para o seu povo nas suas escrituras. E muitas vezes eu e você nós desobedecemos claramente as ordens de Deus. Seja sobre o sábado, sobre a alimentação, sobre o dízimo, sobre modéstia, sobre família, sobre os pecados. Nós temos a clareza dos sinais do Senhor, mas a nossa teimosia humana é algo tremendo e triste que nos destrói. Josafá, então, ele empresta o seu exército. E você sabe a história. Foi nessa guerra de Ramote de Gileade que Acabe morreu. E foi nessa guerra que por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, por pouca coisa, Josafá também não morreu. Josafá, ele sai derrotado dessa guerra, volta para o seu palácio, para sua casa, e quando ele chega em casa, ele entra no palácio, vai para o seu quarto, fecha a porta, ele está ali com um grande sentimento de culpa, porque foi pela sua escolha que o sogro do seu filho havia morrido, pelas suas decisões. Josafá, ele chega em casa angustiado, e nesse momento, quando ele chega no palácio, chega também o profeta Jeú. O profeta Jeú chega à porta, os servos o recebem e diz: Olha, entra, profeta Jeú, vem, vai consolar o nosso rei, ele está desolado, triste. E Jeú diz: Olha, eu não vou entrar. Eu tenho um recado de Deus para Josafá. O servo corre até Jeú. Jeú, olha, Josafá, Jeú está aí. Josafá, mande ele entrar. Ele falou que não vai entrar. Josafá corre até Jeú e Jeú, ele agora diante do rei, ele dá um recado para Josafá. E o recado foi: Josafá, você foi desobediente ao Senhor. Você desobedeceu uma ordem clara de Deus. Em algum momento, Deus vai pesar as mãos sobre você. Josafá, você foi desobediente ao Senhor. Em algum momento, Deus vai pesar as mãos sobre você. E aí nós vamos para o texto de Crônicas, capítulo 20. Então, Josafá teve medo. Medo do que, Josafá? Olha o seu exército. Olha as suas cidades fortificadas. Olha a sua cidade de armazém. Então Josafá teve medo. Medo do quê, irmãos? O medo de Josafá não é do exército que vem contra ele. Havia uma profecia sobre a sua vida. Em algum momento, Deus vai pesar as mãos sobre você. Quando Josafá ele tem a notícia da crise, que a crise se aproximara, Josafá ele pensa: é hoje que Deus pesará as mãos sobre mim. Então Josafá teve medo. O medo de Josafá, sabe qual é? É não ter a Deus em momento de crise. Esse é o medo de Josafá. Não ter a Deus em momentos de crise. Sabe qual é? Qual era o conceito de Josafá? Eu posso ter um exército de 1.160.000 homens preparados para a guerra, mas sem Deus conduzindo esse exército, eu não irei vencer. Eu posso ter cidades armazéns, eu posso ter uma cidade fortificada, eu posso ter tudo ao meu favor, mas se Deus não estiver comigo em momento de crise, eu não irei vencer. O medo de Josafá é não ter a Deus em momento de crise. Esse é o medo do verdadeiro homem que entende. E Josafá teve medo, mas mesmo meio seu medo, Josafá faz o quê? Busca ao Senhor. Busca ao Senhor. E aí nós temos a oração de Josafá para a gente adiantar a nossa reflexão. No versículo 6, Josafá ele começa a orar 6:20, capítulo 20, Crônicas, capítulo 20, versículo 6 diz: Disse, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu os Deus nos céus? Não é tu que dominas sobre todos os povos? Na tua mão tem força e poder, e não há quem possa resistir às tuas mãos. E ele continua a sua oração no versículo 9. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da sua casa, diante da casa que tem o teu nome.
e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Josafá, amigos, ele faz uma oração clamando ao Senhor. O povo está em oração, está em jejum, e Josafá ele clama: Senhor, nós não temos forças, não temos como resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Nós clamamos a ti na nossa angústia, e o Senhor nos ouvirás. Se for por espada, por fome, por peste, por castigo, Josafá, ele lembra de uma oração, não dele, mas uma oração do rei Salomão, quando foi inaugurar o templo, em 2 capítulo 6. Salomão faz essa oração: Senhor, se vier uma espada sobre nós, castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua casa, diante do Senhor, nós clamaremos pelo teu nome e o Senhor nos ouvirá. Josafá, ele reivindica a oração de Deus, em qual Josafá clama, em qual Salomão clama a Deus, e Josafá reivindica essa oração de: Senhor, eu lembro das tuas promessas, eu lembro do que o Senhor prometeu, e por isso, Senhor, cumpra em minha vida também os teus propósitos. Josafá, ele continua a sua oração no versículo 12, ele diz: Senhor, ah, Deus nosso, não, no versículo 12, ah, Deus, ah, nosso Deus, acaso não executará o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. Como você não tem força, Jesus fala, olha o seu exército, ele diz: Senhor, não, eu não tenho forças para resistir a essa grande multidão que vem contra nós, e nós não sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Senhor, nós não sabemos o que fazer. Se Deus não estiver no controle, tudo está descontrolado. Josafá, ele clama ao Senhor, então no versículo 15 e 16, Deus responde a oração de Josafá e do seu povo que estava ali em jejum. No versículo 15, diz, então veio o Senhor sobre um jovem chamado Jaziel, e Jaziel, então, ele diz: Olha, dai ouvido, ó Judá, e todos os moradores, e você também, ó rei Josafá. Entenda, não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra vocês, pois a peleja não é vossa, mas a peleja é de Deus. A batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Porém, amanhã vocês descerão ao encontro deles. Vocês vão ter que descer, vocês vão ao encontro da batalha. Vocês terão que passar pela ladeira de Zir, vocês vão subir a montanha de lá, vocês vão encontrar com esse povo, vocês vão ir para a batalha. Porém, tenha certeza que a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Amigos, não ter medo. Não tenha medo. Josafá, ele escuta a voz do Senhor, e Josafá, ele confia nas palavras do Senhor através de Jaziel e da sua resposta. E através disso, Josafá, então, ele espanta de si o medo. Porque no versículo 18, eu gosto desse verso 18, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e toda Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Amigos, e isso é maravilhoso. A batalha seria no dia seguinte. Josafá, ele não havia ainda conquistado a batalha, nem a vitória havia sido alcançada por ele, que ele ia ainda para o campo de batalha. Mas na sua concepção, na sua mente, ele já tinha a certeza que ele já estava vitorioso. Por isso ele se prostra ao Senhor e começa a adorar pelas respostas de Deus, porque ele confia nas promessas do Senhor. E por confiar nas promessas do Senhor, ele já comemora a sua vitória antes mesmo dela acontecer. Você entende isso? Em meio à crise, em meio à batalha, em meio às circunstâncias, Josafá, ele comemora a vitória antes mesmo dele ir para a batalha, porque ele já sabe que o Senhor é com ele. Amigos, ouvir a voz de Deus e continuar com medo é pecado, porque diante da crise, a ausência do medo é intensamente proporcional à consciência da presença de Deus na sua vida. Se você sabe que Deus está com você, está perto, ele lança sobre você, de longe de você, a questão do seu medo, das coisas que você vai enfrentar. Olha, aqui em casa, a gente tinha uma brincadeira com meu filho Theo, mas quando ele era mais novo, que ele subia na mesa. Eu acho que não sei se eu já contei isso para vocês em algum momento, em algum sermão. E aí ele subia na mesa de casa, eu colocava ele na mesa, ele pequenininho, com 3 anos, 2 anos de idade, e aí a brincadeira dele era sair correndo, se jogar, e ele pulava e eu segurava ele. Brincadeira de pai, né? Só dos perigos. Então ele
Ia na mesa, subia, saía correndo e chegava na pontinha, ele se jogava e eu segurava ele. E ele gostava muito de fazer isso. E um dia eu estava no telefone e eu não consegui. Ele falou, papai, papai, e ele já estava já grandinho, ele subiu na mesa e ficou ali me esperando, né? Porque ele queria que eu largasse o telefone para que ele pudesse brincar. E eu falei, filho, espera um pouquinho que papai está no telefone aqui. E aí estava em casa o meu primo. Meu primo, ele é maior do que eu, mais forte do que eu. E ele falou assim, Theo, fica tranquilo, o tio tá aqui com você. Corre, pula que o tio te segura. E eu falei assim, não, eu não vou pular com você não, porque o meu pai é mais forte que você. Eu só pulo no colo do meu pai. Amigos, a certeza da presença do pai lança fora o medo. Josafá, ele começa a render graças ao Senhor pelo sucesso da vitória antes mesmo da vitória acontecer, porque ele demonstra confiança suficiente nas promessas de Deus. E aí, para seguirmos para a parte, indo para a parte final da nossa mensagem, versículo 20, 21, você encontra aqui agora um momento importante, versículo 20 tem aquele velho texto que diz: Crer no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Agora no versículo 21 acontece algo inusitado. Josafá ia para a guerra, Josafá ia para a batalha. Em meio à guerra e à batalha, Josafá agora, você não vai para a guerra de qualquer jeito. E o texto já havia dito, olha, você vai descer amanhã o vale e você vai enfrentar os seus inimigos. Há um exército, uma multidão que vem contra você e você vai lutar contra eles. E você então não vai para a guerra de qualquer jeito. Agora Josafá faz uma reunião. E nessa reunião ele começa a organizar. Olha, quem vai à frente da batalha? Nós estamos indo para uma guerra. Os melhores guerreiros vão à frente da batalha. E agora Josafá, ele começa a organizar para a batalha, e aí eu fico imaginando, ó, os generais, oh, não, Josafá, coloca o meu exército à frente porque nós somos hábeis nas espadas. Não, coloca o meu exército na frente porque nós temos cavalos e com as nossas armas nós iremos conquistar a vitória. E cada um vai dando as suas ideias, suas sugestões, e Josafá fala, olha, amigo, fique tranquilo, eu já sei quem vai à frente da nossa batalha. E no versículo 21, Josafá diz, olha, quem vai à frente da batalha vai ser um coral. Josafá, nós não estamos indo para um concurso de música. É uma guerra, é algo real. Josafá diz, não, mas quem vai à frente da batalha, quem vai puxar o nosso exército, será um coral. E não um coral de qualquer jeito, será um coral cantando uma canção. E a canção do versículo final do versículo 21 ele diz, queriam cantar, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. O coral, ele ia cantando uma canção. Então, no dia seguinte, amigos, o exército está perfilado, pronto, preparado para a guerra. Eles iriam subir a montanha, passar pelo vale e subir a montanha. E agora eles estão preparados, perfilados ali, mas à frente está um coral. E o coral a cantar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Eles se lembram do que eles haviam feito no dia seguinte. Eles adoraram o Senhor e confiaram nas suas promessas. Eles ouviram a palavra que havia Deus proferido sobre o seu povo. Não tema, nem vos assusteis, porque a batalha não é sua, mas a batalha é de Deus. Eles se envolvem com a emoção das promessas, e agora não só o coral começa a cantar, mas todo o exército eles começam a cantar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Nós sim rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E agora, envolvidos da lembrança da promessa, o exército começa a subir, eles começam a cantar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e a sua misericórdia dura para sempre. Eles entendem a promessa e o que eles estão cantando. Eles rendem graças ao Senhor pela certeza da vitória, porque eles creem que o Deus da vitória, o Pai Celestial, está à frente deles, e por isso eles começam a louvar. Nós rendemos graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para todos sempre. E no versículo 24 nós encontramos então o que aconteceu com o desfecho dessa confiança. No versículo 24 diz que, tendo Judá chegado ao alto do monte, para que pudesse encontrar a grande multidão que estava vindo contra eles,
O verso diz que eles eram apenas corpos mortos sobre a terra. Nós rendemos graças ao Senhor, porque o seu amor e sua misericórdia dura para sempre. Do outro lado estava o grande desafio, a grande crise. E Josafá, ele olha para o seu povo e ele diz: Olha, nós rendemos graças ao Senhor. E quando eles enfrentaram a sua crise, chegaram do outro lado, a Bíblia diz que Deus já havia realmente batalhado por eles, porque eram apenas corpos mortos. Corpos mortos. Eu gosto, amigos, desses últimos versos que eu vou ler para vocês. Nesses últimos versos, no versículo 29. O versículo 29 diz assim: Veio da parte do Senhor, veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Eu gosto desse texto por algo muito simples. Josafá acordou naquela manhã e com a notícia de que haviam três povos, uma grande multidão que vinha contra ele. E o que veio na mente de Josafá foi: hoje é o dia que Deus vai pesar as mãos sobre mim. Ele se lembra das palavras de Jeú: Deus vai pesar as mãos sobre você. Josafá achou que aquele dia seria o dia em que iria se cumprir a profecia e a promessa sobre ele. Mas nós temos um Deus que é bondoso, amigos. Nós temos um Deus que não nos trata de acordo com os nossos pecados e as nossas iniquidades. Nós temos um Deus que nos perdoa. Temos um Deus que nos dá uma nova chance a cada novo dia. E em vez de aquela manhã ser marcada pela, pela tristeza de um momento em que Deus iria pesar as mãos sobre o seu filho, naquele momento foi marcado por um dia em que Deus usou de misericórdia, de reconciliação para um filho arrependido. E Deus batalhou por Josafá e com Josafá. Sabe, queridos, às vezes nós não compreendemos e nunca compreenderemos realmente o caráter absoluto de Deus, o seu amor e como que ele nos trata. Porque, assim como Josafá, nós representamos também a sequência de erros que enfrentamos na nossa vida, a sequência de decepções espirituais que enfrentamos, mas Deus, ele se achega até os seus filhos arrependidos, que estão contritos em seu coração, para dar uma nova chance de reconciliação, de perdão e de recomeço para cada um de nós. O versículo 30 diz: Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Deus lhe dera repouso por todos os lados. Então, Josafá teve medo. Medo do quê, irmãos? Medo de não ter a Deus em momentos de crise. Esse é o único medo que eu e você podemos ter. Medo de não ter a Deus em nossos momentos de crise. E entender que temos um Deus que nos perdoa, irmãos. Às vezes, nós que precisamos nos perdoar, porque Deus, ele concede o seu perdão e um novo recomeço, porque temos um Deus que tem desejo de nos salvar. Entenda que na nossa caminhada, literalmente, as palavras que Deus deu a Josafá através de Jaziel
São as palavras que Deus quer dar para mim e para você também. Em que ele fala, filho, a batalha não é sua, a batalha é de Deus. Eu estou com você. E não é à toa, amigos, que nessa batalha espiritual nós temos todo o amparo celestial ao nosso favor. Jesus Cristo está intercedendo por mim e por você no santuário celestial. O Espírito Santo que está aqui atuando na nossa vida, nos reconciliando com Deus, nos levando para próximo de Deus, para que eu e você possamos ser perdoados e sermos conectados com Ele. Por isso que, nessa manhã, Deus, Ele quer dar repouso a você, assim como Ele deu a Josafá. E Ele quer trazer paz ao nosso coração. E entendermos, amigos, que, mesmo defeituosa que a igreja possa ser, mesmo com os seus problemas, débil que eu e você possamos ter, é o único objeto sobre a terra que ele confere a sua suprema atenção. Enquanto todos se divergem, Deus ele nos convida para a salvação. Seus anjos estão prestes a trazer auxílio divino sobre cada um de nós, porque ele enxerga o nosso arrependimento, ele está pronto para derramar o seu espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Porque, por mais defeituosa que seja, eu e você somos ainda a menina dos olhos de Deus. Por isso, confie na intervenção do Senhor. E entenda que o único medo que possamos ter é o medo de não ter a Deus em momentos de crise. Que você possamos ter a Deus em todos os momentos da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Isso aí, meu pastor. Bênção demais, hein? É, a gente, quando a gente começa a ver desse ângulo, né? Essa ideia de desagradar o Senhor se torna algo muito desconfortável para aquele que teme o Senhor e algo se torna assim, essa palavrinha aí, Josafá teve medo, né? Que você começou com essa ideia e pegou todo o corpo, né, do sermão e encerra com essa ideia também, né? Então, nós vemos ao longo da história de Josafá, né, que ele acabou fazendo escolhas que não foi a escolha de Deus, mas teve tempo, né? Teve tempo de se retratar, de reconhecer, e aí também nós observamos a grande misericórdia de Deus e o amor de Deus para com o ser humano, né? Porque Deus sempre Verdade. nos atende, né? E graças a Deus, porque aqueles que têm tempo, hoje nós temos tempo ainda, né? Talvez a mensagem hoje, pastor, falando para nós, olha, você ainda tem tempo, né? Seja qual for a direção que você esteja indo, ainda tem tempo. E quando nós Verdade, buscamos o amigos. Senhor, há um texto assim que buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome enquanto ele está perto, né? Que Deus seja louvado, pastor. Obrigado, viu, pela a mensagem que faz a gente refletir bastante. Muito obrigado, Deus seja louvado. Amém. Amém. Vamos orar? Posso orar por Por favor. vocês? Querido Pai, mais uma vez, Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos, dizendo, Senhor, muitas vezes o medo chega até nós de diversas formas. Algumas crises que enfrentamos, mas nós queremos ter a proporção da ideia de que Deus está perto da gente. Ele está ao nosso lado, através do teu Espírito Santo nos conduzindo, nos guiando, fortalecendo a nossa jornada. E se nós temos a consciência de que o Senhor está perto, está junto, que o Senhor nos ajude a lançar para longe de nós o medo, porque o nosso medo é não ter o Senhor perto de nós. Por isso, ó Deus, nos ajude nos nossos momentos de crises e lutas espirituais e até mesmo físicas, familiares, que a gente possa entregar completamente nas tuas mãos e confiar na tua intervenção divina.
Por isso, ó Deus, eu entrego cada família, cada pessoa aqui nessa sala. O Senhor conhece cada uma das suas batalhas, das suas lutas espirituais. E nos ajude, ó Deus, em nossa luta espiritual a sermos obedientes às tuas palavras, fazermos reformas espirituais na nossa vida. E dessas reformas espirituais, encontrarmos o descanso que vem de ti. Por isso, ó Deus, cuide de cada filho teu nesta manhã. E que possa colocar na nossa consciência que a batalha não é nossa, mas a batalha é de Deus, mas nós iremos para o campo, iremos batalhar, iremos guerrear até mesmo contra as nossas vontades e contra os nossos pecados, mas crendo que o Senhor está conosco. Nos dê uma manhã de preparação repleta da tua presença. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.